Depois de toda aquela confusão, Lourdinha decidiu que precisava mostrar através das próprias atitudes que estava pronta para continuar. Na manhã seguinte, levantou cedo, preparou o café e começou a organizar a casa como sempre fazia. Não tentou esconder o que havia acontecido. Também não ficou esperando que os outros dissessem que tudo estava perdoado. Ela simplesmente voltou ao trabalho e fez aquilo que sabia que precisava fazer. Dona Nenê observou a maneira como ela retomou a rotina e percebeu que havia uma diferença importante. Lourdinha não estava tentando agradar ninguém. Estava tentando recuperar a própria dignidade. Aos poucos, a casa voltou a funcionar. Os quartos ficaram organizados. A cozinha ficou limpa. As roupas voltaram a estar em ordem. A comida novamente começou a receber elogios. Até Agostinho passou a se comportar de maneira diferente. Ele ainda fazia brincadeiras, mas agora pensava antes de ultrapassar os limites. Certo dia, aproximou-se de Lourdinha e pediu desculpas de maneira sincera. Disse que tinha sido irresponsável ao insistir para que ela bebesse. Lourdinha aceitou o pedido de desculpas, mas explicou que ele precisava entender uma coisa. Quando alguém está tentando mudar, não é justo colocar essa pessoa diante de uma situação que pode prejudicar todo o esforço realizado. Agostinho concordou. Disse que havia aprendido a lição. Tuco, que estava ouvindo a conversa, comentou que finalmente Agostinho estava começando a amadurecer. Agostinho respondeu que amadurecer era uma coisa muito cansativa. Todos riram. O ambiente ficou mais leve. Lourdinha continuou trabalhando e também passou a se dedicar ainda mais à própria recuperação. Ela manteve distância das bebidas e procurou fortalecer os hábitos que tinham ajudado na sua transformação. Quando sentia dificuldade, conversava com pessoas de confiança. Ela tinha entendido que força não significava enfrentar tudo sozinha. Significava também saber pedir ajuda quando fosse necessário. Dona Nenê admirava essa mudança. Em certa tarde, enquanto as duas organizavam algumas roupas, Dona Nenê perguntou se Lourdinha estava feliz. Lourdinha respondeu que ainda havia dias difíceis, mas que agora tinha esperança. Disse que antes pensava que uma pessoa só poderia mudar quando tudo ao redor mudasse. Depois descobriu que muitas vezes a transformação começava quando alguém decidia mudar a própria maneira de enfrentar o mundo. Dona Nenê disse que aquela era uma das maiores lições da vida. Pouco depois, a família recebeu uma notícia inesperada. Lourdinha havia conseguido uma oportunidade de treinamento profissional. Era uma chance de aprender uma nova atividade e talvez construir uma carreira diferente no futuro. Todos ficaram felizes. Lourdinha, entretanto, ficou preocupada porque talvez precisasse diminuir algumas horas de trabalho. Dona Nenê respondeu que isso fazia parte do crescimento. Se ela tivesse uma oportunidade de conquistar independência, deveria aproveitá-la. Lourdinha perguntou se a família não ficaria chateada. Dona Nenê disse que sentiria saudade, mas que ninguém deveria impedir alguém de crescer apenas porque tinha medo de perder sua presença. Aquelas palavras tocaram profundamente Lourdinha. Ela percebeu que sua vida estava começando a tomar uma direção diferente. Não precisava ficar presa para sempre ao papel que havia assumido naquela casa. Poderia aprender, trabalhar, crescer e construir sua própria história. Durante o treinamento, Lourdinha enfrentou algumas dificuldades. Havia pessoas com mais experiência e conhecimentos diferentes. Mesmo assim, ela não desistiu. Estudou, perguntou, observou e praticou. Ao final, recebeu elogios pelo esforço e pela dedicação. Quando voltou para casa, todos quiseram saber como tinha sido. Lourdinha contou que havia aprendido muito e que talvez aquela fosse a primeira etapa de uma nova profissão. Agostinho disse que estava orgulhoso dela. Depois acrescentou que também estava orgulhoso de si mesmo porque tinha conseguido passar vários dias sem causar nenhuma confusão. Tuco respondeu que aquilo ainda precisava ser confirmado por testemunhas. A casa voltou a rir. Mais tarde, todos se sentaram à mesa para jantar. Lourdinha preparou uma refeição simples, mas saborosa. Antes de começar, Dona Nenê fez questão de dizer algumas palavras.
Explicou que aquela história tinha ensinado uma coisa importante a todos. Uma segunda chance não significa fingir que nada aconteceu. Significa reconhecer os erros, aprender com eles e permitir que as pessoas mostrem através das próprias atitudes que estão tentando fazer diferente. Lourdinha ficou emocionada. Disse que não sabia se merecia tantas oportunidades, mas sabia que não queria desperdiçar nenhuma delas. A família respondeu que ninguém precisava ser perfeito para merecer respeito. Todos precisavam apenas assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Agostinho levantou o copo de água e propôs um brinde à nova Lourdinha. Ela riu e perguntou se ele tinha aprendido alguma coisa sobre bebidas. Ele respondeu que tinha aprendido que algumas comemorações eram melhores com água. Dona Nenê ficou surpresa. Tuco disse que aquilo realmente era uma evolução. Todos brindaram. A noite continuou tranquila. Depois do jantar, Lourdinha ajudou a organizar a cozinha. Quando terminou, ficou alguns segundos olhando para a casa. Pensou em tudo o que tinha acontecido. Lembrou do medo que sentira quando chegou. Lembrou da desconfiança da família. Lembrou dos primeiros dias em que precisava provar que era diferente. Lembrou também do erro que quase colocou tudo a perder. Mas agora compreendia que sua história não terminava naquele erro. Ela continuaria escrevendo novos capítulos através das escolhas que fizesse. Quando Dona Nenê apareceu na cozinha, Lourdinha perguntou se ela realmente acreditava que uma pessoa podia mudar completamente. Dona Nenê respondeu que ninguém precisava se transformar em outra pessoa. O objetivo era se tornar uma versão mais consciente de si mesma. Lourdinha sorriu. Disse que talvez finalmente estivesse entendendo isso. Dona Nenê abraçou Lourdinha e desejou que ela nunca esquecesse o que havia aprendido. Antes de dormir, Lourdinha fez uma pequena oração. Agradeceu pela oportunidade de recomeçar, pelas pessoas que acreditaram nela e até pelas dificuldades que haviam servido como aprendizado. Ela não pediu uma vida sem problemas. Pediu apenas força para enfrentar cada novo desafio com responsabilidade. No corredor, Agostinho ouviu parte da oração e ficou emocionado. Ele não comentou nada naquele momento. Na manhã seguinte, porém, deixou uma pequena mensagem para Lourdinha dizendo que ela podia contar com a família. Quando ela encontrou o bilhete, sorriu. Era simples, mas significava muito. A nova Lourdinha não era uma pessoa perfeita. Era uma mulher que tinha errado, aprendido, caído, levantado e decidido continuar. E talvez essa fosse a verdadeira mensagem de toda aquela história. Uma pessoa não pode apagar o passado, mas pode escolher o que fará com ele. Pode transformar experiências difíceis em aprendizado. Pode reconhecer os próprios erros sem permitir que eles definam toda a sua existência. Pode aceitar ajuda sem abandonar a responsabilidade pessoal. E pode oferecer uma nova oportunidade sem esquecer a importância dos limites. Naquela casa, todos tinham aprendido alguma coisa. Lourdinha havia aprendido a confiar novamente em si mesma. Agostinho havia aprendido que uma brincadeira pode ter consequências e que respeito também significa saber quando parar. Tuco havia descoberto que colaborar era muito mais simples do que reclamar. Bebel havia percebido que acreditar em alguém também pode ser uma forma de ajudar. Dona Nenê havia confirmado aquilo que sempre defendeu. Uma família não é perfeita porque nunca enfrenta problemas. Uma família é forte quando consegue conversar, reconhecer erros e continuar caminhando juntos. E assim, entre risadas, pequenas discussões, refeições simples e muitas novas oportunidades, Lourdinha finalmente encontrou aquilo que procurava havia tanto tempo. Não apenas um emprego. Não apenas uma casa. Mas a possibilidade